Livro do profeta Isaías. O capítulo é de número 6. Isaías, capítulo de número 6, do versículo 1 ao 8, para a nossa meditação. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Quero agradecer aos irmãos, o pastor, os líderes da mocidade que nos formulou esse convite. E estamos aqui hoje pequeno. Isaías 6, versículo 1 ao 8. Amém, irmãos? Amém. Nos diz assim a Bíblia Sagrada: E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram como a voz que clamava, e a casa encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou eu um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz, e tocou em minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. Podemos tomar assento na presença do Deus eterno, que fez os céus e a terra. Irmãos, quem não conhece a vida de Isaías? Isaías é considerado um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. Isaías, depois do capítulo 6, você vai ver que o profeta Isaías, ele foi, podemos assim dizer, e é considerado por muitos teólogos como o profeta messiânico, pois profetizou a vinda, o nascimento do Messias, a crucificação e tudo mais. Mas nós podemos observar aqui no capítulo que nós fizemos, o capítulo que nós lemos, que Isaías tinha uma vida de um jovem. E segundo diz os historiadores, esse rei aqui chamado Uzias era primo de Isaías. Isaías era um jovem que estava servindo ao Senhor, mas segundo nos diz o texto bíblico que nós lemos aqui, Isaías levava uma vida de um jovem crente mundano. Isaías tinha lábios impuros, ou seja, Isaías falava aquilo que não agradava ao Senhor. Isaías tinha lábios, podemos assim dizer, né? Lábios mundanizados. Ao mesmo tempo que louvava o Senhor dentro do templo, estava louvando o mundo, louvando coisas que o mundo se agrada e que Deus não se agrada. Ao mesmo tempo que Isaías estava profetizando, porque já era um profeta, ele estava até mesmo com as suas amizades aí fora, não agradando ao Senhor. Mas aqui o texto que nós temos foi que no dia em que morreu o rei Uzias,
Senhor. Irmãos, nós vemos aqui muito bem que Isaías já era um profeta. Nós vemos no contexto aqui no capítulo 5, no capítulo 4, no 3, nós vemos Isaías profetizando muitas das coisas. Ele diz: ai daqueles que se levantam, ai daqueles que acham bem o mal e o mal o bem. Nós vemos Isaías profetizando várias coisas, mas ele não tinha uma experiência com Deus, ele não tinha um contato com o Senhor. Ele era como Jó, irmãos. Depois que Jó passou por tudo que passou, ele diz: olha, com os meus ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Meu irmão e minha irmã, meu jovem do Senhor, quem sabe você faz tanto tempo que está na casa do Senhor, você é um jovem que canta na mocidade, é filho de crente, seu pai é crente, sua mãe é crente, todo mundo na sua casa é crente, você também é crente, mas ainda você não teve uma experiência com Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite, que Ele quer te dar uma experiência com Ele. Ele quer te encher do Espírito Santo, Ele quer te usar, Ele vai te usar, porque o Espírito do Senhor está sobre nós aqui. E quantos acreditam, podem levantar sua mão e glorificar a Jesus Cristo nessa noite. Glória a Deus! Quem Deus quer usar? Nós vemos aqui que no ano em que morreu o rei Uzias, para alguns teólogos, esse texto bíblico nada mais passa para marcar a data em que Isaías teve uma experiência com Deus. Mas analisando todo o contexto da vida de Isaías, podemos observar que o rei Uzias, sendo seu primo, Isaías andava de mão dada com Uzias, irmãos. Mas podemos contemplar pelo contexto da vida de Isaías que Deus não se agradava. Mas foi no ano em que morreu o rei Uzias, Deus tratou com Isaías. Eu quero te dizer que Deus vai usar jovens nos dias que estamos vivendo, jovens que comecem a tirar os Uzias da sua vida, os Uzias que têm atrapalhado a tua comunhão com Deus. Eu não sei que Uzias que é muitas das vezes é uma amizade mundana, que até mesmo atrapalha você de vir na casa do Senhor. Tira Uzias da sua vida em nome de Jesus, que a graça de Deus há de descer sobre a sua Glória a vida. Jesus! Verdade isso, não é? A Bíblia fala que um dia Deus chamou Abraão, e Abraão saiu do meio da sua parentela, não tinha filho, catou seu sobrinho Ló. Mas a Bíblia fala que um dia Deus disse para Abraão: Abraão, aparte-se de Ló, Abraão. Eu quero ter algo mais profundo contigo. Eu quero te dizer, meu jovem, em nome de Jesus, tira o Uzias que está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Quem sabe eu não quero te dizer que você vai discriminar muitas das vezes uma pessoa que não tem contato com Jesus por causa dessa palavra. Não entenda a mão nessa noite. Eu quero te dizer, muitas das vezes aquela amizade que vem querendo te arrastar para o mundo, que vem, se você influenciar ela com Jesus, ela que te fica influenciando com as coisas desse mundo. Tira o Uzias da sua vida e se encha do poder de Deus. Fala, Jesus querido, aleluia! São muitos jovens, irmão. Jovem é muito fácil
contra 1000. Mas a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão. E 1000 homens não dava nem puxeira. Sansão derrotava todos. Mas a Bíblia fala que um dia ele se engraçou com uma filisteia, que não tinha nada de Deus. A Bíblia fala que ele começou a olhar para aquela mulher e ele se engraçou. E a Bíblia fala que ele se engraçou tanto que começou a deitar no colo dela, a acariciar suas tranças. E para resumir a história, o cabelo de Sansão foi cortado e a Bíblia fala que o Senhor se retirou de Sansão. Irmãos, quando você olha a vida de Sansão, é considerado como um dos heróis da fé no livro de Hebreus, capítulo de número 11. O homem que foi escolhido desde o ventre da sua mãe para ser usado pelo mesmo. O homem que era tomado pelo Espírito de Deus, que quando Deus o tomava, ninguém parava na frente. A Bíblia fala que Sansão que arrastou o leão, de tão usado por Deus que ele era. Quando o Espírito do Senhor se apoderava da vida de Sansão, o inimigo não tinha que bater em retirada, mas bastou um Uzias, chamado Dalila, entrar no caminho de Sansão, para que Deus não pudesse usá-lo mais. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com algum jovem, eu tenho certeza e convicção da parte de Deus, da mensagem que Deus está me dando. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus Cristo Nazareno, o que Deus tem na sua vida é muito maior do que aquilo que o teu olho pode contemplar, do que aquilo que subiu ao teu coração. O que Deus tem na tua vida é tão grande que Satanás já observou a obra que Deus tem, e ele vai preparando o laço para que você venha cair em cima do laço. Mas Satanás quebrou a cara nessa noite, porque Jesus chegou primeiro. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor? Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala, irmãos, que Sansão perdeu a sua força, ficou fraquinho. O jovem que não tira essas coisas não tem força diante do Senhor.